Boa noite, gente. Como vão? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos exatamente nessa série de casos, tá? Se os tratamentos espirituais resolvem o meu problema, se vão resolver aquilo que eu estou passando, né? Então, no primeiro caso, nós falamos de um rapaz que tinha algumas dificuldades e estava tendo problema de depressão e tal, e que quando veio para o tratamento apométrico, apenas no primeiro dia, né, já refutou aí a responsabilidade, já quis se livrar da responsabilidade, questionando e tal, quanto tempo ele teria de se dedicar à mediunidade dele. O qual o Pai João de Aruanda, por sorte dele, não foi nenhum dos nossos Exus ou guardiões, porque seria uma coisa muito mais firme, né? Uma conversa muito mais profunda e mais contundente para ele. Mas, na realidade, o Pai João também agiu meio que como um Exu também, né? Foi muito duro com ele, disse algumas coisas de forma muito delicada, muito sucinta e muito gentil, mas disse, não deixou de dizer, não deixou de informar ele que aquilo que ele estava fazendo não era correto, dele estar questionando quanto tempo ele iria dedicar à mediunidade, já que a mediunidade é uma coisa que a gente nasce com ela e morre com ela. Então a dedicação aos nossos dons mediúnicos, principalmente quem tem essa mediunidade eclodida, é para a vida inteira. No segundo caso, que é exatamente a segunda parte da nossa conversa, e aí, gente, eu queria deixar muito claro que aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, nem a gente está trabalhando com esses vídeos para expor as pessoas. Primeiro, a gente não fala do nome de ninguém, tá certo? E, naturalmente, a quem cair a carapuça, que caia, e isso é muito bom que caia, para que as pessoas realmente aprendam que a dedicação à espiritualidade é uma dedicação constante, não tem essa coisa de médium só na hora da gira de Umbanda, ou médium só na hora da reunião mediúnica do Centro Universalista, do Centro Espírita e etc. Não. A mediunidade a gente exerce todos os dias e exerce das diversas formas possíveis. Tem muita gente que me pergunta assim, então quer dizer, aquelas pessoas que não são espíritas, que não têm contato com os espíritos e tal, que são médiuns, porque já você disse que mediunidade é uma coisa que está em toda a humanidade, não é uma exclusividade das religiões ou filosofias espiritualistas, e não é mesmo, tá? Mediunidade, ela é exercida, gente, das diversas formas. Vocês acham mesmo que um médico operando, ele não está exercendo a sua mediunidade também ali, através da influência dos espíritos? Os espíritos estão atuando através dele, colocando determinadas técnicas que às vezes, sabe, salta aos olhos. Por exemplo, essa semana mesmo eu comparei essa situação ao grande cientista e médico do começo do século XX, Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. Alexander Fleming foi inspirado mesmo. Na realidade, ele foi dormir e no outro dia encontrou a solução, encontrou o remédio, quer dizer, a droga que impedia que as pessoas entrassem em infecção, tá? Que era o que mais matava na Primeira Guerra Mundial. E aí na Segunda Guerra Mundial já houve essa facilidade. Então a espiritualidade muitas vezes intuem, elas criam uma ponte com um médium que nem sabe que é médium, e, sei lá, realiza prodígios para a humanidade, desenvolvimento, constrói casas e tal. Então, o engenheiro que tem mediunidade, ele utiliza a mediunidade dele exercendo a sua própria profissão. Então, a gente tem que cortar muito essa coisa. Agora, lógico, se você tem uma veia muito mais espiritualista, você é uma pessoa que está muito conectada a isso tudo, e tem uma mediunidade muito eclodida, uma mediunidade muito evidente, e isso é lógico que é muito melhor que você trabalhe em uma casa, que você dedique um dia da semana para entrar em contato com as suas entidades, com os seus guias, seus mestres, e etc e tal. Mas é fundamental, tá certo? E não tem crítica aqui, só tem mesmo observação do processo. O segundo caso é da moça que disse que fez um trabalho com uma juremeira, né, uma senhora que faz trabalho de jurema, onde ela indicou uma oferenda. Primeiro fez todo um descarrego na moça,
né, com fumaça, né, com o cachimbo, o charuto e etc. Depois benzeu com as ervas, fez todo um trabalho. Depois indicou que ela trouxesse alguns elementos para poder fazer uma oferenda no mar, né? E foi reunido tudo isso, tá certo? E foi feita a oferenda para Iemanjá. E a moça reclamou depois, que disse que logo depois a coisa não funcionou, a coisa não deu certo e tal. E aí vamos analisar por que não deu certo, né? Provavelmente, e aí como eu acompanhei o caso, não houve, na verdade, assim, um comprometimento em relação ao que ela estava pedindo ali, ao pleito dela. Ela disse que ainda continuava depressiva e tal, e que ia desistir de religiões e que ia ser ateia, né, com uma clara demonstração de total revolta da situação que estava vivendo. E eu entendo demais, porque não é nada fácil a gente passar por processos depressivos, tá, gente? Eu digo porque eu já tive, não é nada agradável a gente estar depressivo e não ver solução. A gente quer uma pílula, alguma coisa que nos tire da depressão. E isso, puxa vida, é completamente compreensível, que a pessoa às vezes até se revolta e diz assim, puxa vida, nada mudou na minha vida, nada se transformou na minha vida, essa coisa que eu fiz não mudou nada. A primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é o seguinte: você comete determinados tipos de falhas e descompromete com... O primeiro caso também foi assim: passa 200 anos não se comprometendo com tua mediunidade, repetindo erros em cima de erros, gerando alguns conflitos energéticos quando você começa a procurar várias coisas ao mesmo tempo, fazendo vários tipos de trabalho, desde de procurar locais religiosos que te enganam e te colocam medo, até comportamentos pessoais muito perigosos. Então, e aí você quer que de uma hora para outra, isso você faz durante anos, tua vida inteira, e aí você quer que de uma hora para outra, tá certo, como num passe de mágica, tudo se resolva e tudo seja solucionado perfeitamente para você. Seria bom demais se fosse desse jeito. É lógico que não é desse jeito. É feito toda uma mudança, uma limpeza energética, mas o teu comportamento precisa mudar junto, tá? É, novamente, a regra do 80/20. 20% os tratamentos espirituais, as oferendas que são feitas, fazem, né, realizam para você, que é a limpeza, é a melhoria, essa coisa todinha. Mas o restante é você que precisa se comprometer, né? Você precisa mudar teu comportamento, reordenar os sentimentos, trabalhar em prol das pessoas mais necessitadas, doando o teu ectoplasma, doando o teu fluido vital, para que a espiritualidade possa trabalhar através de você. E aí, lógico, aos poucos você vai melhorando. Não é uma pílula que você toma e que no mesmo momento, no mesmo instante, você começa a se sentir bem. Então, os tratamentos espirituais, eles servem demais, são fantásticos, ótimos e tal. Uma pessoa essa semana me procurou perguntando isso e tal, e aí disse que estava depressiva, que tinha tido algumas convulsões, que tinha tido alguns problemas e tal, e eu imediatamente disse, vá procurar um médico, porque aí é uma convulsão e tal, você tem que fazer todos os exames. Ela fez todos os exames, o médico mandou ela suspender todos os remédios, porque na realidade não estava dando nenhum resultado que apontasse qualquer problema neurológico nela. E ele pediu mais exames ainda, e enquanto não saem os outros exames mais profundos, ele suspendeu todos os remédios que são mais pesados. Essa moça que eu tinha falado anteriormente, que é a do caso, tá, continua tomando remédios antidepressivos, tá certo? Calmantes e tal, há muitos anos. Tá? Tem um verdadeiro vício, né? Toma isso há muito tempo. E aí quer que de uma hora para outra tudo mude. Tem que ir para um psiquiatra para ajustar o remédio, porque ela toma por conta própria um remédio muito forte. Tá? Tem que fazer uma psicoterapia, porque o tratamento espiritual por si, ele não vai resolver, gente. Não é uma varinha de condão que você bate na cabeça da pessoa e a pessoa de uma hora para outra está curada, está bem, está vivendo no céu.
Não é desse jeito, não é assim que funciona. Então, na verdade, a recomendação do segundo caso é, lógico, a oferenda funciona sim e tal, mas você precisa acompanhar todas as providências da oferenda que foi feita, tá certo? Com também mudanças pessoais, tem que ir procurar, no caso dela, um psiquiatra, tem que ajustar os remédios, tem que se comportar melhor, né? Se está com alguns problemas, seja de qual ordem for, tem que ajustar esses problemas e colaborar para isso, porque senão você vai continuar no mesmo inferno, tá? As entidades, elas são afastadas, né, se você está com obsessão e tal, mas, gente, não há um de nós que não tenha uma filinha de obsessores esperando o nosso próximo erro, para que eles entrem no nosso campo mental, entrando em sintonia com a nossa vibração para nos prejudicar. Então não tem isso de uma hora para outra tudo ficar resolvido e tudo ficar às mil maravilhas, tá certo? Tudo é com muito cuidado, muita cautela e um passo depois do outro, tá? Tem que haver um esforço pessoal muito grande, 80/20, 80% é a sua parte que você tem que fazer, tá? Beijo no coração, paz e luz.